Olá, meus amigos do Cistos no Caminho, sejam todos bem-vindos. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje. A gente está começando hoje uma série de lives que a gente vai fazer toda quarta-feira, às 6h30, horário do Brasil, 6h30 da noite, ou da tarde. E o objetivo dessas lives é justamente a gente ser capaz, ou voltar a falar um pouco mais de experiências pessoais de peregrinos no Caminho de Santiago. E o que a gente preparou a gente pensou foi justamente convidar peregrinos que são amigos nossos ou que a gente vê que estão constantemente nas lives. Então, a gente começou a montar digamos assim, um calendário desses peregrinos que a gente mais vê nas lives e tudo mais para poder convidar. E, obviamente, que isso vai enriquecer muito o nosso bate-papo. Então, sem mais delongas, vou começar a chamar cada um. E cada um que eu for chamando já aproveita e faz a sua apresentação inicial, quem é, o nome, quando que fez, que caminhos que fez, tal, coisa muito rápida e o que faz da vida, né? E aí a gente começa depois, a gente vai jogando cada um para dentro e vamos depois seguir no bate-papo das experiências e tudo mais, tá bom? Então, a primeira pessoa que eu vou chamar, espero que esteja tudo certo com o áudio dela, que estava dando um certo probleminha, mas vai dar tudo certo. É a Ladies First, né? Vou colocar Jo Balotin, a Jovi Balotin. Ei, Jo! Olá, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo muito bem, Jo. Como é que vai? Tudo bem? Ai, que bom. Tudo bem. Chegou o Salvador meu aqui, o Felipe, acabou de chegar, ele instalou certinho, deu certo. Tudo bem. Eu sou a Jo Balotin, eu moro em Foz do Iguaçu. Posso falando. Eu sou a Jo Balotin, moro em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil. E Pode seguir. Desculpa. E fiz o caminho e sigo aqui no Brasil, depois de algumas idas também para a Espanha, com vontade sempre também de ficar por lá, de cuidar de um albergue, e sigo aqui, sempre com o caminho em mim. Bom? Orlando? Está sem som, Orlando. Eu vou aprender. No final da live eu aprendo para deixar, mas vamos chamar nosso amigo Kleber Fraga, nosso amigo peregrino de longa data também. Fala aí, Kleber. Opa, tudo bem? Eu sou Kleber Fraga, moro em Porto Alegre. Atualmente estou aposentado e iniciei o meu caminho em 2015. Em 2015 eu tomei conhecimento do Caminho de Santiago de Compostela e dali para frente, de um ano após, eu já estava no caminho e daí segui sempre no caminho. Já realizei 3 caminhos já de Santiago de Compostela já. Já fiz em 2016 o caminho francês, de Saint-Jean até Santiago de Compostela. Depois, por uma promessa, voltei em 2018. Aí fiz um caminho um pouco mais longo, fui até Lourdes, na França, e segui pelo caminho até Saint-Jean, e de Saint-Jean até Santiago de Compostela e Finisterre. Praticamente 2 meses caminhando 1.200 quilômetros. E, por último, tive uma gratidão de um convite de um amigo peregrino também espanhol, o Henrique, lá de Pamplona, que em agosto do ano passado chegou e me convidou para a gente fazer o caminho primitivo. E aí eu topei esse desafio e em setembro do ano passado fizemos o caminho primitivo.
de Oviedo até Santiago de Compostela, e depois demos mais uma espichadinha até Finisterre. É isso. Beleza, e foi quando a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Sim, aí tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente, porque até então a gente se conhecia só via internet, né? Isso. Show de bola, show de bola. Obrigado, Kleber. Olá. Vamos chamar mais um aqui, nosso também amigo de longa data, Igor Oliveira. Mais um gaúcho que é impressionante a quantidade de peregrinos gaúchos que a gente recebe, com quem a gente conversa também. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo certo, boa tarde. Bom, eu me chamo Igor, eu conheci o Caminho de Santiago faz muito tempo. Quando eu tinha 16 anos, através do Paulo Coelho, que provavelmente é o cara que apresentou o Caminho de Santiago para a maioria dos brasileiros, e esse sonho ficou adormecido na minha cabeça. E aí, em 2015, como Kleber também, eu decidi que era o momento de ir para Santiago. E foi quando eu comecei meu caminho, e eu encontrei o Sixtus, eu encontrei o Diego Dávila também, que foi um cara fantástico, o que ele falava e nos ensinava sobre o caminho. E aí, em 2016 eu fiz o caminho francês. Fiz o caminho francês até Santiago, e aí depois eu já fiz o caminho português, já fiz uma parte do primitivo, já fiz de novo um pedaço do francês, e também eu faço caminhos aqui no Brasil, que tem Caminho da Fé, Caminho da Prece, enfim. E por coincidência do destino, acaba que eu e o Kleber já quase nos encontramos 2 vezes. Assim, na primeira a gente se encontrou, e ano passado eu cheguei em Santiago, ele estava começando o caminho dele, primitivo. E é isso aí. Espero que mais caminhos venham, já que esse ano tive que adiar, que eu estaria em Santiago. Vai ter oportunidade. Já tudo começa e tudo volta de novo. Se a gente assim quiser, Deus que assim quiser. Com certeza. Beleza, Igor. Obrigado, cara. Vamos agora adicionar o nosso quarto convidado, meu amigo Marcelo Caran. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Marcelo Caran Guerra, mas acabo que me chamam mais de Marcelo Caran, professor Caran. Eu sou de Curitiba, trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipes, dou aula na universidade aqui há 21 anos, trabalho como consultor e estou no meio esportivo há também bastante tempo como mentor de algumas equipes, de alguns atletas, faço a parte de desenvolvimento mental, eles chamam de coach mental, né? Alguns de motivacional. E nessa caminhada, uma das minhas disciplinas, além de equipes, liderança, a que mais eu tenho trabalhado é autoconhecimento e qualidade de vida. E já há mais de 30 anos é um tema que eu desenvolvo, trabalho, e o caminho surgiu para mim já no finalzinho dos anos 90, e entre fazer o caminho e resolver construir uma outra jornada, né, e postergar o caminho de Santiago, eu resolvi pensar nas Olimpíadas que estava por vir, entre 99 e 2000, e aí comecei a desenhar um projeto que acabou me levando para as Olimpíadas e retardou a história de ir para o caminho de Santiago. Em 2016, eu fui fazê-lo, até em homenagem a um amigo muito querido de Santa Catarina, o João Benjamin, que muito gostava do caminho de Santiago, e aí, antes de falecer, ele me disse, volte lá, vá lá, aliás, vá lá conhecer, tenho certeza que você vai gostar. E aí, quando nós fomos, eu e minha esposa, no dia 16 de agosto de 2016, eu fotografei, eu pedi para ela me fotografar, e ela me disse, por que você não faz o caminho? Acho que toda a tua trajetória, o teu momento de vida, as tuas coisas que você faz, eu acho que tem tudo a ver com esse caminho aqui, com que o Benjamin falava para você, e eu disse, então eu vou fazer. Eu não sou um expert do caminho, assim como os meus queridos
outros que eu conheci agora, o Igor, né, o Kleber, a Jove eu já conheci, já estamos numa caminhada, né, fui gratamente apresentado, já somos irmãos do caminho, e aí eu não me especializei, assim, eu fiz uma parte do caminho francês, uma parte do caminho português, o ano passado eu fiz o português, 2017 eu fiz o francês. Eu acho que a minha maior quilometragem, e sempre me perguntam onde eu me preparei, foi aqui mesmo, né, na Canaleta do Expresso, em Curitiba. Tenho somados hoje, sei lá, isso não me faz nem melhor nem pior, mas é uma quilometragem que acabei acumulando aí, bastante grande, mas eu mais caminhei aqui do que propriamente dito no caminho. Mas o caminho me trouxe muitas coisas interessantes, importantes, e que eu vou poder, e gostaria de compartilhar com vocês, que tem a ver com o meu momento agora. Então, muito obrigado aí, Orlando, que me acompanhou ano passado, e tive a grata felicidade de conhecê-lo no caminho, né? Ele foi me encontrar lá num determinado lugar, que foi muito legal, uma surpresa muito agradável. Então, muito obrigado por estar aqui, poder dividir com vocês alguma das minhas experiências aí. Foi uma odisseia, né? Porque você estava usando o GPS da gente, né? E eu, exatamente no dia que você estava quase chegando em Santiago, faltava ainda um pouco, você estava em Portugal ainda, mas eu estava descendo para Lisboa de carro, né? E eu ia viajar, então eu falei, não, eu sei que o Caran está no caminho, deixa eu fazer o tracking dele pelo GPS. Fui pegando estrada, vicinal, e errando, e voltando, e não sei o quê. Aí teve uma hora que eu resolvi estacionar, eu falei assim, não, peraí, deixa eu ver onde é que ele está de verdade. E aí, na hora que eu olhei, assim, no GPS, eu falei, nós estamos juntos, eu olhei para frente, estava você subindo com o japonês, né? Estavam os dois vindo, eu falei, não é possível. Aí eu saí do carro e nós fomos lá. Nossa, eu tô arrepiado até agora, que eu lembro exatamente do dia, do momento, aquele sol. E quando eu olhei para frente, vi você saindo do carro, eu falei, não é possível. Muito legal, muito legal. Essas maluquices eu adoro fazer. Nossa, então, vamos lá. Deixa eu chamar o povo todo para aqui, para a roda. Temos todo o grupo aqui. Primeiro, muito obrigado a vocês pelo tempo de vocês, por, o senhor sabe, colocar à disposição para a gente combinar e conversar. Então, alguns de vocês já falaram, né, como começou a sua história com o Caminho de Santiago, quem foi que te apresentou pela primeira vez, o Igor já comentou que foi com o Paulo Coelho, né, mas a pergunta uma coisa é saber o caminho, a outra coisa é a decisão de fazer o caminho, né, o Caran já comentou que teve a ver com esse Benjamin, amigo dele e tal, e com o momento que ele estava passando, e vocês? Quando que deu o estalo e falou, sabe o quê? Vou, né? Porque é complicado. Você ficar sabendo do caminho é uma coisa. Agora, até o momento em que você chega e fala, sabe o quê? Deixa eu começar a comprar passagem, comprar equipamento, comprar não sei o que e tal, vou me preparar e vou realmente fazer o caminho. Vai falando, não tem ordem, não. Acho que eu vou falar primeiro. O meu sonho do caminho surgiu uns 15 anos antes, também como o Igor falou, foi lendo o Diário de um Mago, e me despertou, e eu comecei a pesquisar, e hoje mesmo fui procurar umas anotações que eu tinha, e eu achei, na época, eu mandei uma carta para a Associação de São Paulo, e eles me mandaram vários mapas e tudo, explicando sobre o caminho, porque a internet era ainda muito lenta, né? E eu tinha até esquecido desse material, e de lá eu passei praticamente 15 anos pensando no caminho, depois vendo alguns programas, depois veio um Globo Repórter, e o caminho nunca mais saiu de mim desde aquela vez, assim, fiquei apaixonada por aquela história, e pesquisando sobre a Espanha e tudo mais. Acabei indo para a Espanha em 2003, a passeio, e fui também para Santiago de Compostela, e quando eu vi umas setas amarelas, quando eu vi a igreja, quando eu entrei, parece assim que o meu caminho, putz, eu não devia ter feito isso, parece que perdeu o encanto, porque eu cheguei no final dele, antes de ter feito, era o caminhar que me chamava a atenção, né, era todo aquele desprendimento, aquele desafio, e em 2003 ficou meio assim, passou, daí até me parei um pouco, parece que de pensar do caminho, mas enfim, em 2015,
numa parada de vida, numa decisão de fazer um ano sabático, de vender a empresa, de tomar outro rumo da minha vida. Eu resolvi fazer o caminho, porque um amigo tinha feito, iria fazer logo nesse ano, e aí ele me falou, mas se é ano sabático, por que você já não vai? E dentro de 3 meses eu estava no caminho. Então, aquele sonho de 15 anos, de repente, em 3 meses, ele começou a se realizar. E foi bem bacana esse desafio, essa coragem de puxa, um sonho, pôr em prática aquele sonho de tantos anos. Então, acho que... E você fez um caminho diferente, né? Porque você não foi direto do Brasil para lá, você pegou e foi para a Itália, e depois da Itália você voltou e... Sim, e daí eu fiz 2 caminhos, né? Eu fiz o francês, saindo de Saint-Jean, entrei pela Itália, e depois, no final desse primeiro caminho, acabei transferindo a passagem de 40 dias que eu ficaria fora, eu acabei ficando 3 meses, e aí fiquei um tempo na Suíça, que eu tinha uma amiga, fiquei como hospitaleira, aliás, no final do meu caminho, eu fiquei como hospitaleira em Las Águidas, no albergue que eu havia só passado, eu não tinha ficado nele, e me encantei. Murias de Restivaldo. Isso, ali pertinho de Astorga, Murias. E depois, em 2019, o ano passado, 19, acabei fazendo caminho português. O primeiro eu fiz sozinha, e o segundo sozinha. A gente sair sozinha, né? Esse fiz sozinha, a gente nunca tá sozinho. Eu saí sozinha, e o outro eu fiz com meu filho, que foi o português, saindo de Porto, foram 240 quilômetros. Ele já estava por uma temporada na Europa, então eu saí de casa também, sozinha, mas encontrei com ele lá, e a gente fez, e os 2 caminhos foram bem diferentes e bem intensos, e tirei muitas lições, e permanece a vontade de voltar aos outros. A gente vai compartilhar daqui a pouquinho. Tá. A Jove foi a nossa primeira peregrina no albergue, porque o albergue não tinha nem aberto ainda, né? E ela já estava chegando, e aí a gente pegou e falou, não, vem aqui, você já vai ser a nossa cobaia, vocês vão ficar no quarto, já vão dormir ali, vão ver como é que tá, o que tem que melhorar e tal. E aí, no final, ganhamos uma orquídea linda que ela deu de presente para a gente colocar ali na recepção. E, bom, tem história, né? A gente vai para a história daqui a pouco. Meu amigo Igor, algo mais? Quando é que rolou a decisão? Então, sabe que uma vez eu ouvi de uma peregrina alemã uma frase que eu não sei de onde que ela tirou, que ela falou que os brasileiros vão para o caminho de Santiago procurando um amor. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, né? Mas tudo bem. Quando eu resolvi fazer o caminho de Santiago, eu acho que justamente o que começou o start foi o término de um relacionamento que eu tive de muito tempo. E aí, um dia eu estava em casa de noite e eu estava pensando o quanto eu desistia dos meus projetos no meio. Eu sempre fui uma pessoa que perdia a empolgação no meio. E aí eu pensei, cara, será que eu conseguiria chegar até o fim do caminho de Santiago? Porque são tantos quilômetros. E eu pensei, quer saber? Eu vou comprar a passagem. Porque se eu comprar a passagem, não tem mais volta. E aí eu fui lá e comprei. Primeiro eu comprei a passagem para a Espanha. E aí, como a Jove também, em 3 meses, eu já estava com tudo planejado e fui. E, nossa, foi uma experiência fantástica, assim. E eu entrei por Paris, assim, que a maioria das pessoas entram por Madrid ou por Lisboa, que é mais desafiador entrar por Paris, porque... Nossa, o francês para mim é outro idioma. Escrito é fácil de tu entender, a pronúncia é impossível. Então aí você tem que pegar trem para ir até o sul da França. Eu passei em Lourdes, aí eu só visitei Lourdes, depois eu fui. Isso é uma dica preciosa para quem vai por motivos religiosos. Lourdes é incrível, é o santuário mariano mais legal do mundo. Tipo, vão porque vale a pena. E foi isso, assim. Então, foi uma decisão de recomeço de vida. Por isso que eu fiz o caminho. Eu me lembro muito bem, vocês dois e muitos outros tantos, quando eu comecei a participar daqueles seminários do Diego Dávila, falando a respeito do caminho, que ele começou a convidar a gente colocou o site no ar e tudo mais. Assim, teve muita gente que mandava pergunta, tirava dúvida e pedia sugestões e tudo mais. As pessoas que estão aqui
principalmente, né? O Marcelo eu tive a alegria de conhecer através da Jove, mas e depois nos conhecermos pessoalmente, né? Mas tanto o Kleber, o Igor e principalmente o Igor e a Jove, assim, na hora que começou a cair pergunta e contato e não sei o que, era tipo vários por dia, né? O que dava para mostrar que a coisa era urgente. Eu falei assim, não, eu preciso resolver isso rápido, preciso de informação rápida, não dá para ficar esperando uma resposta a cada semana. E aí, Clebão? Opa! Bom, o meu primeiro contato, que eu descobri que tinha o caminho de Santiago, foi lá no 1999, 2000, que caiu nas minhas mãos um livro de uma escritora gaúcha, que o livro era O Caminho dos Gansos. O Caminho dos Gansos Selvagens, da Elizabeth Santos Gottschall. E ali ela falava um pouco sobre o Caminho de Santiago, mas ela fez de Granada até o Caminho de Santiago. E eu li aquilo, eu achei interessante, mas caiu no esquecimento. Aí caiu, aí passou tempo, e aí em 2015, em setembro de 2015, eu estava participando num sítio holístico de uma festa da primavera. E aí, no final do dia, de uma roda de conversa com os amigos, teve um casal de amigos que tinha feito um ano antes o Caminho de Santiago. E o cara começou a contar e aquilo ali entrou em mim, assim, digo, meu Deus do céu, era isso que eu queria fazer. E aí, era uma época também que eu estava com certa dificuldade na empresa onde eu trabalhava, a empresa estava no fecha, não fecha, estava muito complicado, e eu disse, vou fazer o caminho. Mas cheguei na segunda-feira em casa, entrei na internet, comecei a pesquisar, e aí nessas pesquisas encontrei muito vídeo no YouTube do Diego Dávila. E aí o Diego Dávila também dava aqueles seminários via internet, e num desses seminários eu conheci o Orlando, conheci o Igor, a Daniela, uma brasileira que mora na China, a Priscila, aqui de Bento Gonçalves, e ali eu fui me inteirando mais sobre o caminho, e também descobri que aqui em Porto Alegre nós temos a Casargues, que é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago do Rio Grande do Sul. E eles fazem encontros mensais. E num desses encontros, que foi até no Bistrô Rian, da Tatiana Rian, que era proprietária, eu conheci a Tatiana, a jornalista e escritora também, a Adriana Reis, a Natália Ferreira, que é a proprietária do albergue em Puente la Reina, a Andréia Prestes, a Andréia Prestes, que é jornalista, a Adriana Reis, que é a presidente da Casargues. E ali eles foram me dando várias informações e eu fui me inteirando. Isso aí começou um ciclo, assim, aí parece tipo assim, parece que o vírus do caminho entrou em mim e me pegou de tal maneira que, assim, em setembro de 2015, eu decidi que eu ia fazer o caminho. E em setembro de 2016, eu estava no caminho. Foi muito, muito interessante, sabe? Assim, E foi para mim, assim, um divisor de águas para mim, né? Que esses praticamente 32, 33 dias que eu fiquei nesse caminho, ele fez eu enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Que quando eu retornei desse caminho, eu vou até adiantar um pouquinho, que você vai perguntar mais adiante, mas é uma coisa que me gravou muito, que eu tinha muita dúvida no momento de sair dessa empresa. Eu já estava aposentado, mas as garantias que a empresa me dava, plano de saúde, algumas outras coisas a mais, mas o salário dela também, eu queria continuar. Mas aquilo já estava me judiando um pouco. E no momento que eu fiz o caminho, que eu voltei, eu disse, o que eu estou fazendo dentro dessa empresa? E no momento que eu voltei para essa empresa, a empresa começou a criar um plano de demissão voluntária. E eu cheguei e disse para o meu supervisor, cara, quando abrir,
eu quero ser um dos primeiros a ser desligados. Cara, não, tudo bem. Eu voltei em outubro de 2016. Em outubro de 2017, eu fui desligado da empresa. Foi assim, ó, uma coisa que foi acontecendo, e no caminho eu tinha feito uma promessa, que se eu conseguisse resolver esse lado da minha vida, eu ia voltar para o caminho. Então, em 2018, eu retornei para fazer o meu segundo caminho. Daí eu fui para Lourdes, e aí segui, claro, que todo com esse conhecimento que esses meus amigos deram, do Orlando também, ajudando principalmente com o GPS do Peregrino, né, Orlando? Depois a gente vai contar essa história com a sua esposa aí. Mas uma coisa que é muito legal, e você vê que não importa muito a razão pela qual você decida fazer o caminho, mas é meio que um consenso que quase todo mundo está buscando algo. Às vezes a gente nem sabe o que é, né? Mas a gente vem para o caminho, nem que seja como se a gente leva o caminho como se a gente estivesse fazendo um retiro pessoal, para nos dar tempo de eventualmente conhecer essa pessoa que faz tempo que a gente não conhece, que somos nós mesmos, né? E eu fico imaginando aqui o meu amigo Caran, ouvindo tudo isso, e ele que trabalha com desenvolvimento pessoal, com tudo mais, deve ser muito, muito interessante escutar essas histórias, né, Caran? Eu estava ouvindo e estava pensando, né, de que esses temas são temas que eu venho trabalhando já há bastante tempo, mas mais do que trabalhar com as outras pessoas, esse processo começou comigo mesmo, na minha formação, né? Então, toda a minha formação, eu lembro bem disso, né, em dinâmica dos grupos, análise transacional, psicologia comportamental, todo esse processo, eu não me via como um consultor trabalhando com outras pessoas, eu estava me trabalhando, né? Então, hoje, quando eu trabalho com as pessoas, e até mesmo quando eu fui para o caminho, eu fui por mim, né? Eu queria aprofundar um pouco mais desse entendimento que eu tinha a meu respeito. Acho que eu percorri uma parte dele, porque o aprofundar mesmo, ele está se dando agora, né? E eu vou contar isso mais para frente. Mas eu fui instigado lá no final dos anos 90 por uma colega de formação nessa área de psicologia. Duas delas tinham feito, eu fiquei muito encantado com essa possibilidade, mas ainda aquilo não estava amadurecido. Tanto é que eu acabei, né, indo para um outro projeto e ele ficou lá. E quando em 2016, sentado lá do lado da catedral, a minha mulher me diz assim, por que você não faz, né? E nós conversando sobre todo aquele movimento, eu senti que aqui eu estava preparado para viver aquilo, né? Esperar o inesperado, que é uma coisa tão bacana, que eu acho que isso é muito legal. Eu vou contar uma coisa, não sei se você sabe, Orlando, mas quando eu voltei para o Brasil, dessa viagem, em que eu tomei essa decisão, fotografei, né, fiz essa foto, comprei um quadro que está aqui, né, de um rapaz que desenha ali do lado da igreja. Eu comprei, tirei uma foto com ele, emoldurei, coloquei aqui, depois eu mostro para vocês, está aqui do meu lado, e a partir daquele momento que eu cheguei no Brasil e coloquei aqui, eu comecei a pesquisar. E há pouco tempo atrás eu estava vendo o meu arquivo lá, e você está lá, Orlando. Né? Esse Diego, eu comecei a seguir, acompanhar algumas informações, alguns vídeos dele, e aí quando eu depois revisitando isso, eu disse, nossa, está aqui o Orlando, né? E eles conversavam os dois, então eu já conhecia o Orlando de outros momentos, né? E eu comecei, quando cheguei aqui no Brasil, isso deve ter sido final de agosto, comecei a estudar, olhar, ver vídeos, ver filmes, e ler livros, e etc. E nunca me esqueço, um belo dia, já estava lá na Associação dos Amigos do Caminho, já tinha feito a minha credencial, comprei a passagem, como falou, a minha mulher entra aqui no escritório, bate no meu ombro assim e diz assim, acho que está na hora, né, de você parar com a pesquisa, né, e apenas seguir.
nossa, aquilo me deu, assim, porque eu estava numa euforia, numa ansiedade, e aí dormia, acordava e pensava, e via, estudava e planejava, e olhava os materiais, e aquele dia, não sei precisar exatamente quando foi, que ela bateu no meu, eu olhei para ela, eu disse, é verdade, e eu já tinha escutado isso de alguém, entrega que o caminho vai te trazer muitas coisas, e aí eu relaxei, e continuei apenas a me preparar. E acho que essa preparação é uma coisa que eu gostaria mais para frente de dividir com vocês, porque eu vejo que é extremamente importante para que a gente possa desfrutar realmente daquilo que o caminho tem para nos oferecer. Principalmente isso, esperar o inesperado, assim como uma criança. Né? Talvez essa seja uma das coisas mais preciosas, né? Que é o desapegar e esperar aquilo que o caminho vai te entregar. A gente comenta sempre a respeito disso, né? Acho que mais importante de qualquer equipamento, de material, de planejamento de etapas, de qualquer coisa, o mais essencial para quem quer realmente viver de verdade a experiência do caminho é colocar suas expectativas lá no chão. Ou seja, não sair achando ou querendo tentar adivinhar, ou seja, saia pronto para viver aquilo que o caminho colocar na sua frente. E, além disso, coração aberto, né? Saber que o caminho te devolve em dobro aquilo que você entrega para ele. Então, se você chega disposto a viver toda experiência como uma bênção, como algo novo que você recebe, vai ser realmente uma experiência inesquecível, né? E todos nós temos muita história para contar. Eu comecei a conhecer as histórias da Jove porque ela começou a escrever todo dia no Facebook dela, né? Ela escrevia, o Felipe fazia a revisão ortográfica e publicava, e a maioria das histórias dela acabou virando um livro, né? Mas eu queria saber, assim, eu tenho algumas histórias que eu gosto muito, né? A história do São Nicolás, né? Que você estava indo, achava que ia para frente, mas acabou ficando. Sei lá, Jove, tá contigo. Fala o que você quiser. Conta historinhas aí boas pra gente. Agora o Carão falando, ele conheceu você através de mim, já conhecia antes, e olha que interessante, eu acabei fazendo o caminho português, não era intenção ter feito o ano passado, eu só ia para lá visitar meu filho e tal, e aí um projeto meu e do Carão, acabou, o Carão tinha ido uns dias antes, e eu me envolvi, acabei fazendo, e o Felipe foi junto, porque o Felipe também, depois do meu caminho, que ele que acompanhou tudo, ele também falou que faria o caminho um dia, mas não que fosse tão próximo comigo, e calhou assim de a gente junto, sem muito preparo, então foi uma experiência bem bacana, e graças ao Carão eu fiz isso ano passado, não era essa a minha intenção, assim, é a minha intenção fazer vários caminhos, tanto fora quanto aqui, mas você vê, ele apareceu e eu fui para outro caminho sem muito pensar. E também, quando eu comecei a estudar o caminho, ali, aqueles 3 meses, eu li tudo, eu procurei, era que nem o Kleber falou, tudo era caminho na minha vida. Aqueles 3 meses acabou, eu não queria saber de mais nada, só queria saber de ler sobre o caminho, de buscar, de falar, de conversar com gente. E uma coisa bem interessante que eu lembro, assim, que quando eu cheguei no caminho, nada daquilo que eu tinha lido me veio à mente. Tipo, o meu caminho se abriu a partir do momento que eu comecei a caminhar. Tudo para mim, eu não lembrava aquele filme que eu tinha visto umas 4, 5 vezes lá do The Way. Eu queria saber, logo no começo eu queria saber onde é que era o lugar lá que mostrava tal, mas depois eu esqueci até do filme, esqueci de tudo, e eu fui vivendo o meu caminho, aproveitando todas as histórias, né, todos os momentos, realmente eu me abri, e eu me permiti chorar tudo que eu queria chorar da minha vida inteira, que alguém me perguntou, um amigo, mas por que você chora tanto? Eu chorei tudo, eu chorava a minha infância, eu chorava a saudade dos que tinham se ido, eu chorava os amores que tinham sido desfeitos, eu sei que cada dia eu chorava por alguma coisa, e eu chorei acho que todos os 34 dias, e tive histórias lindas, tive amizades bacanas, e muitas histórias mesmo, além das que eu contei, às vezes eu penso, nossa, hoje dei uma relembrada de algumas coisas, até peguei o livro, porque realmente ele facilita, e um dos momentos, assim, que foi engraçado, foi que foi também uma dúvida no começo de, o caminho não é perigoso? Como você vai sozinha, né, daqui do Brasil? Hoje eu vejo que é uma pergunta tão sem sentido de preocupação, depois que eu fiz o meu caminho, mas antes não. Isso parece que faz tanto tempo, não, só tem 4 anos. Então, fazer sozinha é perigoso. E aí, aí tinha
logo no início, sei lá, alguns 4, 5 dias do caminho, uma senhorinha me encontrou numa cidadezinha e falou assim, de onde você vem? Eu venho do Brasil. Mas sozinha? É muito longe. Sim, vim sozinha. Mas você sabia que morreu uma moça o ano passado? Que foi o caso, né, que deixou a gente um pouco preocupada. O único que eu vi, né, até nesses 4 anos depois disso. Daí eu falei, sim, eu soube. Daí ela olhou, mas quantos anos você tem? Aí eu falei, antes, logo que eu chegar no caminho, dali a pouco eu vou fazer 49. Ah, mas não é jovenzita, então. Aí eu falei, então tá bom, as velhinhas vão chegando, não tem problema. E aí eu achei bem engraçado, falei, então só tem perigo com as jovens, se é que tem algum perigo, as velhinhas não tem problema. E aí foi bem, daí me desejou um bom caminho e assim, uma senhorinha muito querida. Essa é uma história legal. As histórias da bota, quando começou a minha bota a descolar, Orlando tentou me ajudar se eu ia comprar outra, mas a gente sabe que comprar calçado no meio do caminho é besteira, né? É sofrimento na certa. Eu já vinha com bolhas desde o começo, e a bota começou a descolar, e eu não via sapateiro, e até que lá em Fromista, eu já estava caminhando com a papete naqueles dias, eu caminhei 18 quilômetros, outra coisa que eu nunca imaginava caminhar de papete, porque era um sapato que eu nunca tinha usado na vida, mas eu comprei, porque no caminho era legal ter, para tomar banho e tal, e acabei caminhando todo nesses 18 quilômetros, até achar um rapaz num bar, quando eu entrei, ele falou assim, mas por que você está caminhando com isso? Não, é porque minha bota descolou e tal. Não, mas me dá aqui que eu conserto. Aí ele foi lá, pegou cola, enquanto isso eu fiquei lá sentada, escrevendo, ele demorou um pouquinho e trouxe minha bota colada, que caminhei daí mais uns 3 dias até achar depois um local que eles arrumaram, conseguiram fazer um trabalho melhor e eu não precisei comprar outro sapato. E naquele momento dele colar minha bota também foi, como muitas coisas do caminho surpreende a gente, do desprendimento das pessoas, daquele amor que as pessoas ajudam sem esperar nada em troca, né? Eu estava ali no bar, eu ia comprar alguma coisa, ele se ofereceu, ele não me cobrou nada, então ali foi um momento que eu me encantei também com esse ajudar ao próximo, né? Sem esperar nada necessariamente. Posso continuar contando mais uma história que me veio? Claro, ou eu passo a palavra? Eu quero saber também como é que foi a tua experiência de fazer o teu segundo caminho com o teu filho, né? Com o Felipe também. Sim, a gente saiu, eu tinha preocupação, como eu fui sozinha, bem dona de mim, e sem me preocupar, porque eu fazer junto com alguém te dá, assim como a gente conviver com as pessoas, né, a gente sozinho, a gente com o outro é diferente, então eu tinha, assim, receio de que ele não ia viver também uma experiência legal, porque eu estava junto, porque eu sou mãe, e eu ia ficar preocupada com ele, eu ia querer lavar a roupa dele, né, em vez de cada um se virar, então tinha, assim, essas preocupações, mas a gente se entendeu bem durante o caminho, e logo no começo, assim, a gente teve umas conversas, assim, bem profundas, que passou o tempo, ele foi crescendo, e eu achava que não tinha necessidade, e isso já aconteceu no segundo, terceiro caminho, por uma conversa dele com umas portuguesas numa cidadezinha, num vilarejo, que eu fiquei lá lavando a roupa e arrumando as coisas para janta, e ele quis ir para a pracinha, fazer uns exercícios, e aí umas senhoras começaram a conversar com ele, perguntar, e ele foi respondendo, e ele chegou maravilhado com a conversa com aquelas mulheres, e realmente aquelas mulheres foram aqueles anjos que despertaram nele a vontade de saber algumas coisas, de perguntar, e no outro dia a gente caminhou, foi um dia pesado pelas conversas, assim, a gente caminhou, assim, o tempo inteiro falando e pondo para fora muita coisa que era preciso. E depois, durante o caminho, logo, isso foram nos 3, 4 primeiros dias, e fiquei eu e ele só, a gente conversou na hora das refeições, tal, mas nós ficamos muito unidos. E como uma mágica, depois a gente começou a ficar mais livre, ele um pouco mais na frente, eu atrás, tal, até que a gente conheceu um grupo de alemães. E aí eu falei, aí o caminho virou festa só, porque daí foi uma família que a gente formou, e a partir dali eu tive uma experiência diferente do meu, que eu fui reencontrando as pessoas, mas eu não fiquei caminhando muito tempo com as mesmas, e ali eram menos dias, foram 9 dias, a gente caminhou junto todos os outros, né, os 6 dias, 7, e dormindo nos mesmos lugares, comendo, parando para tomar cerveja no meio do caminho, e porque a cerveja tal é boa, porque a cerveja tal é boa, e os alemães muito queridos, e foi uma família que a gente foi formando ali, e com boas lições também, de cada um que fazia parte daquele grupo ali. A outra coisa legal também foi essa coisa de partilhar o alimento. Daí eu, hoje relembrando também, no momento que eu cheguei numa cidadezinha,
e aquele meu alimento que a gente costuma levar na mochila para comer durante o caminho, ou na hora que chega, tinha acabado, e esse albergue que eu fiquei era um hotel, e que uma parte do hotel eles faziam para albergue, o outro, né, era um hotel mais chique, tinha refeição, jantar, e eu não quis pagar aquele jantar, eu ia esperar abrir o povoado, porque eu cheguei, né, mais cedo e estava tudo fechado. E enquanto eu esperava, fui tomar banho, na hora que eu passei na cozinha, o José, que era um espanhol, falou assim, vem comer, você não vai comer? Eu falei, não, vou esperar abrir e tal, vai comprar minhas coisas. Não, senta aqui, tá sobrando um risoto meu. Aí eu fiquei meio assim, porque o José eu já tinha reencontrado no caminho, mas ele não pode sentar aqui, esquenta no micro-ondas e tal. E aí a gente comeu meio em silêncio aquela refeição, porque o José era bem quieto, né? Aquele dia também eu também não estava muito falante. E a gente comeu aquilo ali. E o José me deu ele disse assim, não, eu tô com bastante peso. Mas não era verdade, porque esse alimento ele ia usar no outro dia. E aí, esse também foi um momento, e é uma coisa que eu trago para hoje, de a gente dividir aquilo que a gente tem, não a gente dar o que sobra, né? O resto da comida, ou eu não estou comendo, não quero esse, eu vou dar para você, tem bastante na minha geladeira. Não, ele tinha só aquele, ele estava dividindo aquele. E tinha acontecido, agora não sei se antes ou depois, também um dia eu estava comendo um pão, era só aquilo que eu tinha de resto no final, estava comendo lá na hora que eu cheguei no albergue, eu tinha que esperar a minha vez para entrar, porque estava fechado ainda, né? E eu fiquei comendo aquele pão e tinha um senhor do meu lado, mas ele não estava comendo nada. E essa história de a gente comer sem oferecer parece tão estranho, no caminho fica mais estranho ainda, né? Porque a gente divide tudo. Aí eu resolvi que eu não ia ficar esperando ali, eu ia num outro albergue que eu tinha visto na entrada da cidade. E aí eu falei para ele, eu não vou ficar aqui, acho que eu era a primeira, falei, vou te dar minha vez e vou para outro albergue. Mas você quer esse meu pão? Daí, na hora, ele aceitou, mas era um pedaço do pão ali, era aquelas baguetezinhas, né, eu tinha roído a metade, que eu ia caminhando, beliscando, e aí eu dei, daí eu pensei da mesma forma, eu falei, esse pão eu iria aproveitar também, e eu fiz a mesma coisa, não sei agora se foi antes, mas foram 2 momentos iguais, e que bom eu ter oferecido aquele pão também, que deve ter sido feito, né, ele devia estar com fome também. Então, essas coisas, essas pequenas lições que deixam a gente bem grata pelo caminho e por toda essa vivência, essa terapia, né? Na verdade, é isso, a gente vai lá pela gente, a gente muda, a gente vê de forma diferente e é uma terapia, talvez anos de terapia a gente resolve ali na hora que a gente deixa abrir esses dutos internos e libera essas dores e esses traumas e esses egoísmos nossos, né? Mas eu passo a palavra depois, eu falo mais. Não, é verdade. Em várias lives o pessoal às vezes pergunta ou tal, uma palavra que define o caminho. Eu sempre tenho 3, né? Que eu já comentei, acho que eu já comentei até com o Marcelo também, comentei com vocês, perdão, compaixão e entusiasmo, né? Então, perdão é algo muito complicado porque você precisa entender e ter a coragem de pedir perdão quando você reconhece que fez algo errado, a humildade de aceitar, né, de buscar esse perdão e de entender que a gente não é perfeito e muitas vezes a gente precisa buscar isso. A compaixão, que não tem absolutamente nada a ver com pena, a compaixão é sentir com o outro, né? É você não se satisfazer ou não ser capaz de ser feliz quando você vê alguém do seu lado triste. Você tem que fazer algo, você tem que tomar uma ação, você tem que ser ativo e buscar um jeito, e nem que seja de coração dividindo a comida que você tem ou entregando uma roupa que você não está usando tanto, mas você percebe que vai fazer a diferença e tal. Então, essa preocupação constante com aquele que está do teu lado, né? E o entusiasmo, né? Em Theos, né? Que o Deus de dentro, essa energia que vem de dentro e te empurra para caminhar mais uma etapa, mesmo quando você está a ponto de desistir. Então, eu acho que são coisas que são tão importantes para a gente quando a gente está com o coração aberto e esse tipo de coisa acontece, que assim, realmente transforma as experiências em algo inesquecível. O que todo mundo viaja, todo mundo vai para algum lugar, todo mundo, sabe, conhece outros países, ou conhece outros estados, ou seja lá o que for, e tudo isso vira foto, vira uma lembrança, mas não é tão fácil que essas lembranças elas se transformem em algo que modifica a tua própria vida,
né? E o caminho te oferece isso, essa bolha de segurança em que você pode ser você mesmo, sem medo, né? Você pode tirar as máscaras, jogar fora, né? Você sabe da frase tua, que eu gosto sempre, está no nosso site sempre, né? Talvez não seja a mágica do caminho, talvez sejam humanos, somente humanos sendo humanos sem máscaras, né? E isso eu gosto muito porque realmente é verdade. Vai lá, Igor, tua vez, conta a historinha. Quero história. Bom, eu vou contar duas histórias que, para mim, são as duas que mais marcaram. Uma aconteceu no Caminho de Santiago e a outra aconteceu numa outra peregrinação que foi no Caminho da Fé aqui no Brasil. A no Caminho de Santiago foi logo no meu primeiro caminho, porque tem uma questão, acho que o Caran levantou ali, que é a questão da preparação para o caminho. Se tu não tiver preparado para o caminho vai te cobrar um preço bem alto, fisicamente falando. E daí no meu primeiro dia, daí quando a gente chega nos Pirineus, é aquela coisa, parece que aquela montanha não tem mais fim, né? Você sobe e não acaba nunca. E aí nisso eu conheci um peregrino. Que contam pra gente o tempo todo, né? Falta só 2 quilômetros, esses 2 viram 15, né? E aí estava subindo e encontrei outro peregrino brasileiro, porque brasileiro ama botar a bandeira do Brasil em tudo quanto é lugar, né? Então tu consegue ver que é brasileiro a 1 quilômetro de distância. E aí encontrei ele estava muito mal e estava se arrastando, e eu falei, não, bora lá, vamos junto, eu e tu, a gente vai ser os últimos peregrinos de hoje, a chegar no albergue. Bom, chegamos no albergue, já era noite, tivemos que dormir do lado de fora da colegiata, praticamente, nos deram um cantinho para dormir, e ele o tempo todo chorando e tudo. Eu pensei, provavelmente é do cansaço, do estresse, de achar que não vai conseguir. No outro dia a gente se desencontrou, encontrou, fica naquela, né, do peregrino que tu vê várias vezes por dia. E nisso ele fazia muito videozinho, enviava e fazia, mas a gente não teve uma conexão. Até que a gente chegou no albergue da Nath. E aí a gente chegou no albergue da Nath, ele estava muito cansado mentalmente, falando em desistir. E aí a Nath, é tarô, eu acho, né, que ela joga, né? Eu acredito que seja. E aí aquele tarô do amor, eu acho que é alguma coisa assim. E enfim. E aí ela perguntou se a gente queria, e eu falei, ótimo, tá, beleza. Quando chegou na vez dele, ela tirou a carta da família para ele. E, meu Deus do céu, o cara veio abaixo, né? Desabou, e aí se recolheu e depois voltou e disse, meu caminho acabou, tô indo embora. E a gente, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, acabou. E nós tentando convencer ele, conversar com ele, até que ele disse, não, acabou. Daí ele foi ver uma passagem para voltar para o Brasil. Isso, oráculo das virtudes. Obrigado, Adriana. E aí a gente foi ver uma passagem para voltar para o Brasil e só tinha depois de 3 dias. Tinha uma passagem com preço que ele poderia pagar. A gente falou, pega o trem e vai para Santiago, porque, enfim, pelo menos vai até a catedral. Bom, não sei, ele pegou nossos contatos e foi embora no outro dia. E aí, depois de uma semana que a gente estava caminhando, a gente recebeu um e-mail dele, se eu não me engano, porque foi em 2016. E ele contando que ele tinha ido para o Caminho de Santiago porque ele tinha terminado com o casamento dele com a esposa dele. E disse, tu tem esse mês aí que eu vou estar em Santiago para te resolver tua vida aí, levar tuas coisas, enfim. E quando ele chegou lá, ele se desesperou, porque ele estava perdendo tudo que ele tinha, que era a família dele. E, enfim, ele voltou para o Brasil, se reconciliou com a esposa dele. No Natal nos enviou uma foto da família dele, muito feliz. E tantas vezes a gente quer chegar em Santiago e a gente não percebe que o caminho, às vezes, não está em Santiago, não está em lugar nenhum, está dentro da gente. Sabe? Que tu não precisa chegar em Santiago de Compostela para te concluir o teu caminho, e nem nada disso. E isso foi uma coisa que ficou marcado em mim e que me fez sempre aproveitar melhor os meus caminhos, assim, sabe? De tipo, deixa o caminho me levar e aonde eu chegar é o meu destino. Essa foi a minha história lá em Santiago. E no Caminho da Fé, eu estava fazendo aqui, e o Caminho da Fé, a altimetria é absurda. Acho que o acumulado dá mais de 9.000 metros de altimetria. É incrível, assim, o quanto é difícil o Caminho da Fé. Lembra muito o Caminho Primitivo, Kleber, tu que já fez, assim, um pouco mais difícil até. E aí, numa dessas, a gente estava entre 4 peregrinos, e um desses, eu não sou um cara pequeno, eu tenho 1,87 m de altura e tenho 120 quilos, então o cara era maior do que eu.
E ele torceu o pé numa serra que é no meio do nada. E nós estávamos em 4 e ele com o pé torcido. A gente pensou, caramba, o que a gente vai fazer? Né? Porque não funcionava telefone, nada, era um lugar ermo. E aí a gente sentou na frente de uma fazenda e começou, olha, eu consigo carregar a mochila dele. Aí o outro, tá, eu consigo carregar ele de um lado, o outro eu consigo carregar de outro. E aí a gente foi pegar um mapinha lá no papel, só que ainda tinha mais 15 quilômetros de serra. A gente pensou, eu acho que não é uma boa ideia. E aí a gente, não, então tá, faz o seguinte, alguém vai sem mochila nenhuma até a próxima cidade, chama alguém, um táxi, uma caminhonete que chegue aqui e a gente volta e busca ele. Ah, beleza, vamos fazer isso, vamos, tá, então vamos. E aí quando a gente foi botar o pé para fora, para sair, deu um barulho. E era um barulho de motor de um Fusca. Daí eu pensei, não vai ser um Fusca. E aí era. E o cara parou, a gente nem tinha falado, ele já veio na nossa direção. E perguntou assim, alguém tá precisando de algo aqui? E a gente, sim, a gente tá precisando resgatar esse moço. Ele desceu, trouxe água que tinha dentro do carro, porque o pessoal do interior carrega a casa dentro do carro, né? E aí trouxe água e tudo mais. E ele chegou assim, vocês não vão acreditar. Eu estava passando na estrada lá embaixo e alguma coisa me disse que tinha alguém precisando de mim aqui. E eu pensei, caramba, obrigado, Nossa Senhora, porque salvou o nosso, porque vai até o Santuário de Aparecida, o caminho da fé. E aí, enfim, dessas coisas que a gente não consegue esquecer e nos marcam profundamente, que são os sinais que acontecem no caminho e os pequenos milagres do dia a dia, que se a gente está na nossa rotina, a gente não consegue perceber o quão fantástica é a nossa vida e quantos milagres acontecem todos os dias. E eu acho que a gente não dá o devido valor que a gente dá quando está na peregrinação. É verdade. A gente... Essa é uma das coisas mais bonitas do Caminho de Santiago, do Caminho da Fé, desses retiros que a gente se impõe para sair do meio que a gente está embutido no dia a dia, que nos consome e tira, não permite que a gente foque em coisas que são tão importantes para a gente, para a nossa vida, né? Então, eu acho que, assim, eu sempre comento que por exemplo, o dia que eu morava nos Estados Unidos, que eu resolvi comprar meu primeiro carro, eu fui comprar um carro que a marca, o modelo e a cor eu não tinha visto ainda, né? Porque não, deixa eu pegar esse aqui. Pô, no dia seguinte, cara, parece que todo mundo ouviu eu falando e comprou o mesmo carro, né? Do mesmo jeito, quando eu recebi a notícia pela primeira vez que a minha esposa estava grávida do Lucas, né, do meu primeiro filho, no dia seguinte, você sai na rua, parece que está todo mundo com carrinho, né? Vai assim, poxa, o que aconteceu, né? E isso é geralmente a gente. Acho que a gente é tão distraído por tanta coisa que acontece na nossa vida no dia a dia, e a gente não consegue estabelecer um foco legal naquilo que é realmente importante. E no dia que algo importante acontece na nossa vida e a gente foca, a gente começa a perceber uma série de coisas acontecendo em volta da gente que a gente não se dava conta, né? Muito legal, muito legal. E aí, Clebão, tua vez. Eu fiz 3 caminhos a Santiago, né? E esses 3 caminhos foram bem diferentes, assim, né? Como eu vou explicar assim. Ó. O primeiro caminho, eu conheci o Igor, conheci a Priscila e várias pessoas, e aí a gente começou juntos em Santiago, em Sanja. É um caminho que a gente ficava no albergue, aí cada um saía caminhando no seu passo, no seu ritmo, aí na cidade que a gente ia ficar, se combinava, fazia janta, alguma coisa. Então foi um caminho bem interessante esse. Foi um caminho também que o Igor falou, me pôs muito à prova, né, o psicológico e o físico, que eu já desde que eu tinha decidido, 6 meses, 1 ano antes, comecei a me preparar fisicamente, fazendo os caminhos junto lá com o pessoal da Casargues, treinando aqui em Porto Alegre. E só que nesse treinamento eu dei uma forçada meia forte e eu consegui pegar uma fascite plantar no meu pé esquerdo. Me desesperei, estava tudo pronto. Aí eu corri a médico, fisioterapia.
Tá, fiquei bem, vamos para o caminho. E aí, lá para metade do caminho, as pedras do caminho de Santiago começaram a fazer teste no meu pé. E eu, ai, meu Deus do céu, e agora? E é bota, e é coisa, e tomando remédio. E aí a Daniela, eu tenho um remédio aqui, ibuprofeno, toma aí que vai aliviar a tua dor. Eu digo, pá. Mas chegava às vezes me arrastando. Digo, não, mas eu vou até o final. E graças a Deus consegui. Então foi um caminho que foi mais assim, tipo um caminho em comunidade, sabe? Que já perto já do final eu consegui encontrar o Igor, né? Porque o Igor a gente se encontrou em Madrid. Aí fomos até Saint-Jean, aí Saint-Jean ele foi a Lourdes, então ele ficou um dia, 2 atrás da gente, né? Aí depois a gente, lá perto do final, a gente sim se encontrou, né? Então era dois grupos, tinha o grupo que eu caminhava junto com o Igor, a Priscila, mais um rapaz de São Paulo, e o outro pessoal que eu já vinha já caminhando junto, mas foi bem interessante. Já o meu segundo caminho, e tu vê, esse primeiro caminho eu não tinha feito seguro-saúde. Fui de, não vou gastar aí 500 mil reais para fazer um seguro, besteira. Olha que meu pé quase me complicou. Aí no meu segundo caminho, eu digo, não, pô, agora eu vou de Lourdes, vai ser 2 meses, pô, vou fazer o seguro. Tá, fiz o seguro, tudo, beleza. Aí fui até Paris, aí fiquei 2 dias em Paris, para depois pegar o trem para ir até Lourdes. Para pegar sair lá da pousada onde eu estava, no albergue, de madrugada, pegar um táxi para ir para a estação. Cara, não é que as ruas são estreitas e na nossa frente tinha um caminhão de lixo, recolhendo lixo. E o tempo foi atrasando e eu olhando o relógio, vou perder o trem. Aí o motorista meio que falava um pouco de inglês. Não, a gente vai chegar. Bom, resumindo, o trem saía às 7h05, era 7h03, estava chegando na estação, né? Pô, e aquela hora ali era 5, 6, 10 plataformas saindo do trem diferente, né? E eu cheguei para pedir uma informação, e o cara, não, corre ali, é na quinta plataforma, e eu saí correndo. Aí, quando vi que era o meu trem, fui entrar. Só que tinha um desnível entre a plataforma e o piso do trem. Não deu outra. Tomei um tombaço, torci o pé. Eu digo, pá! Tá, aí achei o meu lugar, me sentei lá, tirei a bota, o pé roxo, uma bola. Digo, me ferrei. Digo, acabou o meu caminho. Pô, cheguei em Lourdes, não conseguia nem caminhar. Veio o pessoal da estação, não, vamos chamar o SAMU aqui, não sei o quê. Aí vieram, me levaram para o hospital, fiz raio-x, tudo. Aí a médica lá falava, tinha uma outra médica que falava espanhol. Disse, não, cara, foi só uma entorse aí, não sei o quê, fica botando gelo, toma um anti-inflamatório, analgésico aí, só que vai ter que ficar uma semana parado. Eu olhei, não, de jeito maneira. Porque nesse meu segundo caminho, eu resolvi fazer via Saint-Jean. Por quê? Porque no meu primeiro caminho eu não consegui ficar naquele albergue lá do Horizon, que fica ali nos Pirineus. Eu tinha vontade de passar. Horizon ali. Oi? Horizon, que fica a 10 quilômetros na subida. E todo mundo dizia que era muito legal, tinha uma energia muito, muito bonita, e eu, não. E aí aí fui para o albergue lá em Lourdes, e aí a pessoa lá, muito solista, aí tinha um grupo de italianos, aí tinha uma italiana que era enfermeira, uma senhora, não, vou botar gelo, não sei o que vai ficar bom. Eu digo, não posso ficar aqui, no máximo eu posso ficar 2 dias aqui. Fui fazendo meus cálculos ali, fiquei 2 dias, o pé desinchou, consegui visitar Lourdes numa boa, e aí no dia que eu ia sair, digo, bom, botar minha mochilita ali e me vou, né? Aí tô saindo, nesse segundo dia no albergue eu conheci uma senhora alemã e uma moça, uma francesa, que estava fazendo o caminho já há 1 mês já. E eu podia perguntar, onde é que tu começou o teu caminho, né? Ela disse, não, eu comecei de casa. Eu disse, mas não, meu caminho começou de casa.
E era interessante que ela me mostrou como é que diz? No passaporte do peregrino, que tinha muitos lugares que não tinham onde ela ficar, ela dormia debaixo de árvore e tudo, e no lugar do carimbo ela fazia uns desenhos. Eu achei bem interessante. Aí no dia que a gente ia seguir o caminho, ia seguir, tinha mais um grupo de italiano, mas quando eles explicaram como é que era o caminho de Lourdes até San Jean, é um caminho muito difícil mesmo, quase nenhum recurso, eles arrepiaram, mas não, vamos pegar um trem para até San Jean. E essa senhora alemã e essa moça, a gente ia os três juntos. Daí eu sei que na hora a gente saiu, essa senhora alemã teve que ficar mais um dia, e fomos eu e essa moça francesa. Aí seguimos o caminho por dois dias, nós seguimos o caminho, depois ela ia seguir por um outro caminho, e eu ia seguir por Saint-Jean. Então esse caminho ele foi praticamente, depois eu entrei no caminho francês, e foi o caminho que eu fiz praticamente sozinho. Como a Jo disse, a gente não está sozinho no caminho, tem vários peregrinos, mas eu estava comigo mesmo nesse caminho. Eu fiz esse caminho todo sozinho. Esse foi um caminho, né? E o terceiro caminho, que foi o ano passado, foi o caminho primitivo. E o caminho primitivo foi a convite do Henrique, que daí nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente o Orlando, esse belo, magnífico albergue que ele tem aí em Santiago de Compostela, né? Então, esse foi um caminho que eu fiz com um parceiro sempre junto, né? Mas era engraçado porque o Henrique, ele tem um ritmo de caminhada muito rápido. Eu disse, Henrique, eu não consigo caminhar esse teu ritmo aí que eu vou me lesionar, né? Ainda mais no caminho primitivo, que é muita subida e descida, é todo dia. Você sobe e desce morro. E olha, e foi complicado mesmo. Então ele saía na minha frente, pegava o ritmo dele e eu ia no meu passo. Daqui a pouco estava ele parado, sentado, lá com o cigarrinho lá, me esperando. Mas foi muito bom também. E uma história também, assim, ó. Até eu vou falar para a Jo isso aqui, ó. Jo, quando tu fizesse o teu caminho, foi em 2015, né? Se fizesse o teu caminho. E eu estava seguindo a Jo pelo Facebook, que ela estava o Quati escrevendo, narrando ali a história. Então, foi uma preparativa do meu caminho também seguir a Jo. E eu disse para a Jo, quando tu lançar esse livro, até botei uma pilha, não, tu tem que fazer um livro, e quando tu fizer esse livro, eu vou querer. E tu sabe que a coisa passou o tempo e me caiu no esquecimento. E eu agora, com essa história de não estar caminhando, aí, com a pandemia, eu estou caminhando em livros. E eu não sei porque cara d'água, eu me lembrei mais um livro da Jo. Vasculhei, esgotado. Nossa. Mas aí na internet descobri que uma livraria em Foz do Iguaçu tem o livro. Deve estar chegando essa semana aqui em casa, para mim seguiu. Nossa! Mas se você tivesse me falado, eu te mandava. Eu fiquei com alguns exemplares e verdade, Kleber, agora que eu tô lembrando que você era o Kleber que falava sempre nos comentários, mas eu não ligava que era você. Porque depois eu imprimi todos assim os comentários né, da época que eu postava. E aí agora eu lembrei que era você mesmo, você conversou um monte, sempre você fazia algum comentário. Mas olha. Era em 2016 que eu fiz. Para quem passar por aqui quiser, eu tenho aqui acho que 10 exemplares ou algo assim, quem quiser. Isso, porque eu já encerrei o contrato com a editora, mas eu fiquei com alguns exemplares, então eu mando pelo correio, mandei, né, vários pelo correio aqui pelo Brasil. Mas que bom que você já vai receber, senão eu te mandava. E uma coisa assim interessante também que aconteceu, uma história, foi que nesse meu segundo caminho, lá pelo dia 8 de setembro, eu estava em Roncesvalles. Aí a gente assistiu a missa do peregrino. Aí, quando terminou, o padre até comentou que naquele final de semana eram as festas da padroeira ali, da região ali, tudo. Eu digo, não, tá, tudo bem. Aí, outro dia, eu saí
para ir para Zubiri, que seria o próximo caminho, a minha próxima cidade. Aí desci ali de Roncesvalles, tem aquele caminho, a descida de Roncesvalles também era bem complicada, até tinha chovido uma noite anterior, tinha bastante lama, estava muito escorregadio o caminho ali, vários peregrinos tomaram uns tombos na minha frente, que eu vi ali, e digo, meu Deus do céu, esse povo vai acabar se matando esse caminho aqui. Mas eu cheguei em Zubiri e eu tinha entrado em contato com a Nath, porque nesses meus 2 primeiros caminhos, a minha única comunicação era por Wi-Fi, eu não tinha comprado chip de celular. E aí, quando eu estava em Roncesvalles, entrei em contato com a Nath e disse, Nath, vê se consegue entrar em contato com aquele pessoal do albergue que eu tinha ficado a outra vez. Ela disse, não, vou entrar em contato com eles, tudo. Então tá. E eu saí certo que tinha a reserva. Cheguei no albergue lá, lotado. E ela disse, não, tem mais albergues aí, tudo lotado. Que era festa da padroeira. Eu digo, não, tudo bem, vou caminhar até a próxima cidade. Cheguei lá, tudo lotado. Digo, meu Deus do céu. Aí digo, não, me lembrei que tinha a Raçuanha, tem um albergue legal lá em cima. Estava subindo um morro, veio uma senhorinha. Esse peregrino está querendo ir para o albergue, assim, está tudo lotado. Eu disse, aí falei para ela, pai, agora aqui por perto, falei que tem. A pila me disse, olha, talvez em Trinidade de Ar ou Pamplona. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que caminhar 2 dias em um. Eu já estava no bagaço, na capa da gaita, como a gente diz aqui no sul, né? Aí fui, né? Aí cheguei lá, caminhei 40 quilômetros nesse dia, 41 quilômetros. Cheguei em Trinidade de Ar, assim. A gente atravessa aquela pontezinha medieval e já chega ali com uma espécie de uma igreja, um mosteiro. E ali tem um albergue no fundo ali. Um albergue num prédio construído na época de 1100, no ano 1000, que era um antigo hospital que foi reformado com um albergue. Aí eu cheguei na igreja ali e pedi, pelo amor de Deus, você tem uma vaga para mim? Se não tiver, me deixa eu dormir no banco da igreja, que eu não aguento dar mais nenhum passo. Aí o senhor digo, não te preocupa, tem vaga aqui, eu estou recebendo, está chegando vários peregrinos assim, no teu estado. Aí fiquei. Consegui, graças a Deus, consegui uma vaga lá. E aí, com essa história agora, que a gente não está podendo fazer o caminho, né? A gente está meio recluso, e eu estou muito navegando na internet, vendo os caminhos de pessoas, livros, e aí eu me deparei com uma peregrina lá do Rio de Janeiro, que no ano de 2017 passou pela mesma coisa que eu. Dia 8, ela estava lá nesse outro albergue, e aí ela foi caminhando, teve que caminhar 40 quilômetros para chegar de Roncesvalles até Trinidade de Ar. Eu falei para ela, pô, mas que coincidência, a mesmo dia, o mesmo mês, nós fizemos o mesmo trajeto, só que anos diferentes, né? Ela me respondeu depois, os mistérios do caminho, né? E sem contar, né, agora outra coisa, também outra história, né, que daí o Orlando também tá sabendo melhor, a minha esposa aqui também, foi que eu pensei assim, pô, França, país de primeiro mundo, tu vai ter sinal de Wi-Fi em tudo que é albergue. Não tem nada. Gente, em Lourdes, para conseguir o albergue, não tinha, só no centro de acolhida ali em Lourdes, que tem um escritório, e eles têm sinal de Wi-Fi para os peregrinos de comunicação. Saí dali, albergue não tem, e eu consegui acho que foi num bar, eu consegui um Wi-Fi no primeiro dia. Depois passei 3 dias que não me comuniquei com a minha família. Aí Porto Alegre bateu o desespero, né? Minha mulher bateu, isso que há 1 mês ou 2 meses antes, um peregrino gaúcho aqui de Porto Alegre tinha falecido no caminho. E aí bateu o desespero na família, né? Aí a minha esposa ligou lá para o Orlando, né? Sabe que o Orlando morava nos Estados Unidos, ligou, o Kleber sumiu, onde é que anda esse louco, né? Aí o Orlando entrou. Ela falou exatamente isso, falou assim, olha, faz 3 dias que eu não sei do Kleber. O GPS não funciona, está travado, eu não vejo ele avançando, eu mando mensagem, ele não lê, ele não manda mensagem, eu não sei o que aconteceu, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que tem.
E olha, nesse dia, era um dia de manhã, quer dizer, na parte da manhã, e aí quando ela ligou, eu falei, e agora o que eu faço, né? E aí eu comecei a pegar a lista, falei assim, bom, se ele tá, qual foi o último dia que você falou com ele? Foi tal. Então ele estava em tal lugar. Então se ele estiver seguindo a programação dele, sem saber se ele tinha torcido o pé ou não tinha torcido o pé nem nada, se ele estiver seguindo a programação dele, ele deve estar aqui. Então deixa eu pegar de um dia antes, um dia depois, peguei a lista de todos os albergues, bar, restaurante, não sei o que e tal que tinha, catei todos os telefones. Aí escrevi as frases que eu eventualmente ia precisar, traduzi para o francês e comecei a ligar para um e para outro, para cada um deles, e falei assim, je m'appelle Orlando, je veux, não sei o que, chercher, não sei, inventei, meu francês foi uma beleza. E fui falando, até um dia que eu peguei e falei com a dona de um albergue, e nesse albergue, quando eu falei o teu nome e ela repetiu em voz alta o teu nome, tinha uma peregrina que estava lá que tinha estado com você ou compartilhado um albergue no dia anterior ou algo assim. E aí ela falou, não, eu sei, ele veio comigo, mas ele seguiu, ele ficou em outro lugar. E aí, no final das contas, a gente conseguiu se comunicar e tranquilizar a tua esposa, né? Isso aí foi uma lição que eu tomei depois de agora. Não dá para viajar para o caminho sem comprar um chip. Tem que comprar um chip, é barato, 10, 20 euros, você compra, e aí você tem a facilidade de não ficar dependendo. 10 GB de dados e tal. E é bom para você não precisa usar sempre, mas quando você está sem Wi-Fi é ótimo, né? Sim, sim. E até mesmo no caminho na Espanha, não sei o que acontecia, os albergues tinham Wi-Fi, só que o meu celular não reconhecia. Eu tentava ali conectar, nada, aí eu falava, moça, mas está funcionando o Wi-Fi? Ela dizia, não está. Aí tinha peregrinos do meu lado, conectados, comunicando com a família, e eu nada. Aí ela dizia, tem um bar lá. Aí eu ia no bar, fazer um lanche, uma coisa, usava o Wi-Fi e funcionava normal. Digo, não dá para entender isso. Então, daí é uma dica, olha, vai fazer o caminho, se vai usar o GPS aí numa boa para facilitar, né, para tranquilizar a família, bom mesmo é comprar um chip. Compra o chip, bota ali, então você tem garantia disso aí, né? Essas histórias do caminho. Uma das coisas que eu acho sempre muito legal do caminho eu acho que todos nós, em algum momento ou outro da vida, a gente começa a questionar tudo aquilo que a gente fez, o nosso esforço de vida, nosso tempo de estudo, nossa dedicação ao trabalho, nossa, dedicação à família e tudo mais, e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. A gente idealiza um retorno ou consequências na nossa própria vida que acabam não se materializando. E esse é o momento que a gente começa com aquelas histórias, né? Mas por que mas eu sempre faço isso bem, eu sempre me esforço nisso, e eu vejo outras... E aí você joga também o facho para outras pessoas, né? Assim, enquanto isso, o meu irmão, ou meu parente, ou meu primo, ou meu amigo, ou meu companheiro de trabalho não se esforça metade do que eu faço, mas o cara está se dando muito melhor do que eu. Ou seja, começa o mimimi que vai empurrando a gente para baixo, né? E nesse ralo que é difícil de sair desse, né? E uma coisa que é muito legal do caminho é que quando a gente vai formando essas famílias e caminhando e chegando nos albergues, e o pessoal começa a compartilhar histórias de vida, quantas não foram as vezes que a vontade que dá, e você começa a ouvir as histórias de cada um, e você começa a querer botar a sua cara dentro da camisa, de vergonha por ter... Quantas vezes eu me queixei da minha vida ou das coisas pelas quais eu passo, e ao mesmo tempo a gente está vendo agora, eu estou aqui, estou vendo alguém abrindo o coração e me contando histórias que se eu tivesse passando por elas, talvez eu não sei o que eu faria, porque eu passei os últimos X meses ou anos reclamando da minha vida, e na verdade eu sou uma pessoa extremamente abençoada porque eu não tive que passar por coisas que eu estou vendo, né? Como, né, sabe, essa história do rapaz que acordou de repente com
poucos dias de caminho, né, Igor? E entendeu, peraí, deixa eu mudar o foco dessa minha história e deixa eu tomar as rédeas dentro daquilo que eu sou capaz, deixa eu tomar as rédeas do meu destino e tomar as ações que eu preciso tomar. Né? Então, eu já vou meio que migrar também um pouco para... vou juntar os dois, aproveitando o Karan. Então, Marcelo, vamos falar... Primeiro, você comentar as histórias que você quiser comentar do caminho, e aí a gente já entra no assunto da volta, né? Como é que é voltar para o mundo, para o dia a dia, né? Depois dessa experiência do caminho. Começando com você, Karan. Eu acho que quando a gente fala do caminho, tem muita gente que diz assim, eu queria fazer o caminho, eu vou fazer o caminho. Eu digo, então vamos. Mas é tão difícil. Quantos quilômetros é? Dá uns 790, depende de onde você vai, né? Se você for até Finisterre, quem sabe a Múrcia, daí dá um pouco mais. Ainda vai ser difícil, né? Então, eu penso que eu acho que esse despertar do nosso querer, qual é o tamanho do teu querer? Não, eu quero fazer. E aí essa decisão, quando ela acontece, a gente já começa o caminho aqui mesmo, dentro de casa, né? Então, eu, como o Igor falou, eu sempre disse, até antes mesmo de fazer o caminho, que qualquer lugar a gente pode fazer o caminho, e eu acho que eu percorri o caminho aqui, nesses 1.500 quilômetros da primeira vez, na minha preparação, eu não me dei conta que eu tinha caminhado 1.500 quilômetros aqui em Curitiba, né, e arredores e tal. E eu tive muitas reflexões aqui, né, então eu comecei o caminho aqui. Essa coisa da preparação sempre foi muito forte para mim, como eu venho do mundo do esporte, então eu fiz uma preparação não como atleta, todo mundo diz assim, você é atleta, não, eu fui atleta, eu tenho 60 anos, né? Eu não sou mais um atleta, eu tive que fazer a preparação como qualquer outra pessoa, né? Só que talvez eu tivesse algumas vantagens, então eu sou reconhecido aqui no meu bairro como o homem da mochila, porque desde a primeira vez eu saí com a mochila, vazia, mas eu saí, e ela foi ganhando peso, e eu nunca deixei de caminhar com a mochila, até chegar no peso que eu imaginava que seria o que eu iria levar, né? E que não era os 10% do meu peso, porque eu tenho, agora não, mas eu tinha 75 quilos, mas eu caminhei com 11 quilos nas costas, então eu fui colocando peso e caminhava, e tenho certeza que isso me ajudou muito, porque as questões físicas são as primeiras coisas que pegam, e não que não me pegou, ela também me pegou, porque é pesado você caminhar todos os dias, etc., mesmo eu tendo tido uma preparação muito boa. Isso facilitou para que as outras conexões com as emoções, com a mente, e depois com o espiritual acontecessem. Isso me ajudou também a não ter bolhas, né? Porque acho que essa preparação, esse cuidado também ao longo do caminho, né? Eu brinco que quando o padre diz que quem não tem bolha pode ir embora, porque daí não tem que expurgar nenhum pecado, então eu era puro, os dois caminhos eu não fiz nenhuma bolha, né? Então eu disse para minha mulher que ela casou com um santo, né? Porque se não tem bolha, não tem pecado, né? Então veja que é uma pessoa iluminada. Não é iluminada, é esse cuidado com a preparação. Mas mesmo com todo o preparo, eu daí vou fazer uma conexão, como você me pediu. O primeiro dia que eu cheguei, eu saí de León, e me fiz lá uma programação em que eu durante aquela tarde, noite, eu me peguei muito apavorado, sem perceber a minha agitação interna, eu não conseguia dormir, e acordei muito cedo, acho que umas 4 horas da manhã, e fui caminhar pela cidade de León, e comecei a ver os peregrinos saindo, e eu tinha mais uma noite ainda, mais um dia e uma noite, que eu selecionei 2 dias para fazer uma aclimatação, né? E eu me peguei agitado, e quando eu descobri que eu estava com medo. Não sabia se eu partia, não partia, vou, não vou, será que estou pronto, será que eu não estou? Eu só vim me dar conta disso até que eu tomei uma decisão de partir. E quando parti, já na primeira cidade em que eu parei, foi o que aconteceu exatamente com a Jove, né? Eu comprei um pedaço de pão, um pedaço de queijo, uma garrafa de vinho e uns tomates, e aí estou sentado num cantinho, num albergue, aquela agitação, e eu não sabia como abrir a garrafa, não conhecia ninguém, estava lá perdido,
até que alguém bateu no meu ombro e apontou para a garrafa e fez assim, e eu disse sim, e aí ele foi lá, pegou a garrafa, pá, abriu, botou na minha frente, daí fez assim, e as coisas foram acontecendo, foi todo mundo sentando, e aí foram empurrando as coisas, e aquele dia eu falei, cara, é isso, né? O compartilhar, não preciso falar, o coração por si fala, e a gente comeu sem nenhum entendimento, eu não entendia nada, era alemão, era suíço, era um siri com Todd, era uma loucura, e foi dali para frente que eu fui me desprendendo dessas coisas e tem muita história, muita sincronicidade, né? Beth é uma delas, uma inglesa que eu não troquei meia dúzia de palavras em inglês com ela, mas ela estava com um problema e eu vinha sempre acompanhando e eu sinalizava e perdi contato com ela. Depois fui a Finisterre, fui a Múrcia, voltei para Santiago. Estou em Santiago compartilhando com a minha mulher um monte de histórias e tal, e ela me fez uma encomenda de uns cremes, e eu disse, pois perdi o contato com aquela mulher, aquela inglesa, a Beth, que pena, não sei como é que ela ficou, porque ela tinha um problema no ombro, eu sinalizava, como alguém que está ali para ajudar de alguma maneira, né? Carreguei a mochila dela algumas vezes, mas enfim. E ela me pediu uma encomenda, eu fui comprar nos arredores da parte velha de Santiago, e estava com muita fome, e entrei para comer alguma coisa, fui para dentro de um restaurante, o garçom me tirou lá de dentro e me botou numa mesa lá fora. Eu disse, mas que coisa, né? O cara, pô, eu queria sentar lá dentro, o cara me bota aqui, quando eu sento, a Beth passa na minha frente, assim. Essas coisas não se explicam. Aí eu gritei, ela parou, e ela me chamava de meu anjo, em inglês, né? My angel, my angel. E aí tirei uma foto e na hora chamei minha mulher e disse assim, imagina quem passou aqui na minha frente. Eu cheguei 4 dias antes do que eu tinha planejado, fui para frente, caminhando, voltei, e naquele dia encontrei com ela, passou na minha frente, não tinha por que passar. Então, essas coisas, essas sincronicidades, o caminho traz. Mas aí, Orlando, para juntar e já ir para a história, março de 2020, chega a pandemia, né? E a gente é abarroado por uma coisa que a gente não tinha pensado nessa coisa da pandemia. Nenhuma empresa, nenhum país botou no seu planejamento estratégico o coronavírus. E, de repente, a gente se viu dentro de casa. Nessa necessidade de ter que se reinventar, né? Quem tinha trabalho perdeu, quem não... Como eu, que faço prestações de serviço, deixei de ter, né? Muitas coisas descontinuaram e eu estava aqui parado, tentando me reinventar. Na universidade, em uma semana, a gente saiu da aula presencial para aula online. Vi colegas pós-doctor, né, se batendo para poder fazer essa transferência. E como eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre buscando novas formas, novos jeitos, eu já vinha acostumado a trabalhar nesse sistema que a gente está fazendo aqui. Então, a migração, para mim, foi um pouco menos dolorosa, mas o processo da mudança eu estava vivendo como qualquer outra pessoa. Quando chegou no dia 17 de março, eu comecei com uma dor muito forte, muito forte, muito forte. Como eu trabalho com promoção de saúde, prevenção, isso para mim é uma coisa que está instaurada na minha vida, né? Eu cuido muito da saúde, eu falo muito sobre isso para as pessoas, eu falo de longevidade saudável, né? Eu tenho um projeto de vida de 40 anos, que esse ano, dia 11 de março, fez 20 anos. Então, eu comemorei o projeto, né? E eu disse, puxa, eu tenho mais 20 anos para completar o meu projeto. Mas no dia 17 começou uma dor terrível, terrível. E aí vai médico, eu tinha todos os exames, e faz isso, faz aquilo, para encurtar a conversa no dia 9 de maio, depois de 2 biópsias. O médico vira para mim e diz, você tem um tumor no câncer, um tumor no pâncreas. E é bem isso que você falou, Orlando. No primeiro momento a gente se pergunta, por que comigo? Como é isso? Não tem sentido, não tem lógica, né? Até que depois de algum tempo de muita dor,
de ter três morfinas no corpo. Em que eu perguntava para Deus o que ele queria com tudo isso, o que ele trazia para mim, que não é possível, eu não conseguia entender. E já fazia 2 semanas que eu estava resguardado, assim, confinado praticamente, e aí que a minha ficha caiu. Que eu vinha de muito tempo me preparando para isso que eu estou vivendo agora, para esse caminho que eu estou vivendo, da maneira como eu estou vivendo e como as pessoas têm me observado, me acompanhado, e eu tenho sido muito grato por isso. As coisas que eu tenho postado são coisas que me surgem e que me vêm como luz, e eu escrevo sem a ideia de compartilhar. O caminho a gente faz aqui mesmo. Eu tenho dito que todos os dias é uma etapa desse caminho. Eu tenho que mudar o meu modelo mental. Eu tenho aqui comigo coisas que eu todos os dias de manhã eu faço como prática atencional, está escrito aqui. A primeira coisa, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida. E a segunda é escolher ser feliz. Então, eu venho desde março nessa caminhada, já está dando certo, apesar de ter sido, de certa forma, né, a gente quando vai na medicina, e a primeira coisa que o médico, um dos médicos que eu fui, a minha mulher disse, tá, mas e como é que vai ser, assim, se ele operar? Ele falou, se der tudo certo, tudo certo na cirurgia, ele tem de 2 meses a 2 anos. E aquilo, de novo, bateu forte. E eu olhei para ela, digo, bom, se temos 2 anos, vamos começar já, né? Não é o lugar onde a gente vai chegar, é hoje. Hoje eu tenho, amanhã não sei. Né? Essa noite eu acordei de madrugada, às 3 horas da manhã, sentindo a dor que eu senti 2, 3 meses atrás. Faz 3 meses que eu estou sem nenhuma morfina. O que significa que o tumor pode nem estar mais aqui. Mas eu acordei com uma dor muito forte. E me assustei essa madrugada. E achei que nem conseguiria fazer o que eu tinha que fazer às 7h30 da manhã, que era dar uma palestra. Mas, de novo, o caminho me surpreendeu. E tudo desapareceu. Então, o que eu diria é que eu aprendi bastante nesses 2 caminhos curtos, que não foram muito longos. Mas a somatória disso tudo me fez muito mais forte. Me fez muito mais ser humano. Eu acabei de receber de um médico esse livro aqui, acabou de chegar aqui, minha mulher acabou de me encostar aqui. Como se tornar sobre-humano. Assim como o Kleber falou, eu tenho me debruçado nos livros e tenho lido muito sobre espiritualidade, sobre crença, sobre autoconhecimento. E acho que tem dado certo. A nossa crença, e eu acredito muito na possibilidade de ir muito mais longe. Se o médico diria que eu tenho 2 anos, então, Kleber, Igor, Jove, Orlando, na minha cabeça, em novembro, eu vou voltar a Santiago de Compostela. E essa compostelana será minha homenagem a esse médico. E não é desaforo, não é dizer a ele de que a gente é capaz de fazer. A fé, as orações de todas as pessoas, que eu não sei nem de onde vem. A médica me que disse que precisa de mim com toda a minha disciplina, e eu disse, então a senhora vai ter de mim, porque eu sou muito disciplinado e determinado. Quando eu me determino a fazer uma coisa, eu vou até o final. E essa crença de que a gente pode ir muito, muito, muito mais longe do que a gente é capaz. Eu acho que esse é o caminho, traz isso para nós. A gente é capaz de superar os desafios do corpo, a gente é capaz de reolhar as nossas crenças quando a gente para observar os diálogos internos. Esses diálogos levam às emoções e ao perdão que você falou. Eu tenho aprendido a pedir ajuda, a ter compaixão por mim. Eu não sou... Eu estou cansado de ser suficiente, de prover.
É importante a gente ter colo. E eu falei do esperar o inesperado, né? E parece contraditório não seguir as setas. Seguir as setas é muito mais fácil, como a gente segue o GPS. O desafio é esse, esperar o inesperado e saber que a finitude, ela existe e está aí a todo momento. E eu estou aprendendo a viver a finitude, e ao aprender a viver a finitude, eu estou aprendendo a viver cada vez mais. Então, eu queria agradecer a oportunidade de dividir isso com vocês. Estou aqui firme, forte. Apesar de, às vezes, a dor, o medo. Hoje eu fiz um exame de controle para ver o que vai acontecer, né? E eu tenho medo como qualquer outra pessoa. Mas eu tenho a fé e tenho a crença de que eu posso ir muito mais longe, e tenho certeza que meu projeto de 40 anos, que só falta 20, chama-se Atitudes Pessoais, Resultados de Sucesso, um Empreendedor de Sonhos, que é a palestra que eu vou dar quando fizer 80 anos. Eu tenho certeza que ainda vou surpreender muita gente. Muito obrigado. Poxa, cara, nem sei o que dizer. Você sabe que eu venho te acompanhando e a gente vem conversando de vez em quando, assim, eu trato de não ser muito chato e ficar mandando mensagem todo o tempo e tal, mas eu venho te acompanhando e rezando muito por você desde o momento que eu fiquei sabendo do diagnóstico, que eu também converso muito com a Jo e tal, e vocês são muito amigos, irmãos, praticamente, e a gente sempre está rezando muito por você. Você sabe que quando eu fiz o caminho com a minha família, com a minha esposa, meus filhos e tal, quando a gente voltou para casa, uma das decisões nossa, e que a gente achou que foi, assim, fantástica, né? Falou assim, olha, já que a gente aprendeu o caminho, que a gente não pode ficar carregando muita coisa, que a gente tem que viver com aquilo que a gente precisa, deixar o que é provisório, o que é, sabe, a gente realmente não necessita, vamos deixar. E a gente achava que uma grande atitude que a gente tinha tomado foi abrir os guarda-roupa em casa. Logo depois que a gente voltou para casa, abrimos uma guarda-roupa, pegamos um monte de caixa de papelão e começamos a coletar tudo que a gente tinha, já fazia tempo e não usava, ou que realmente não gostava, ou seja lá o que for. A gente encheu caixas de papelão, de roupas, de coisas usadas, de coisas que a gente realmente não precisava, e a gente se desfez, doou e tudo mais. E para a gente isso foi assim... isso é um ensinamento do caminho, vamos colocar em prática. Mas, de novo, quando a gente se depara com histórias como a tua, em que entender que depois de um dia de chuva no caminho, uma etapa difícil, pode sempre vir uma etapa de sol, e certamente virá uma etapa de sol. Quando a gente está cansado e não consegue mais dar um passo, de repente aparece alguém para carregar a tua mochila. E no dia seguinte, quando a gente está bem, caminhando bem, de repente a gente se encontra com alguém caído do lado da estrada e é a nossa vez de carregar a mochila da pessoa. Então, essas coisas que o caminho ensina para a gente, simplesmente pelo fato de você poder ser você mesmo, realmente te coloca uma série de lições no coração, que se o coração estiver aberto para receber e deixar brotar, depois isso vai fazer toda a diferença no nosso futuro. Obrigado, Caran, a gente continua rezando por ti, tá? E agora eu vou jogar a Jo numa furada, porque agora é tua vez. Fala aí o que foi a volta para ti. E quando eu pergunto isso, gente, eu sei que muitas vezes a gente, quando volta do caminho, a gente tem até uma dificuldade de se readaptar à vida, com amigos, com parentes, com filho, com mãe, com pai, com sogro, né? Isso eu estou falando para todo mundo. Porque a gente volta diferente, né? A gente já não é mais o mesmo. Ou, pelo menos, a gente encontrou, né? Nós nos encontramos de novo com, como eu disse antes, com aquela pessoa que faz tempo que a gente não lembrava mais, que somos nós mesmos, né? Sem os véus, sem as máscaras, sem tudo. Então, e às vezes é difícil, às vezes o local, o ambiente para onde a gente volta não está preparado para esse novo eu que volta. Então, não quero colocar ninguém aqui em furada, não, tá? Não quero colocar ninguém em saia justa de ter que ficar criticando o relacionamento pessoal com ninguém nem nada, mas só expressar como é que foi essa volta, o que vocês sentiram nesse caminho de volta. Eu fiquei emocionado com o Caran, porque uma das coisas mais valiosas do caminho foi essa irmandade que eu aprendi, que eu ganhei.
e valorizar essa irmandade toda, de ter esse amor por esses meus amigos. Eu estava lá em Curitiba, inclusive em março, e nós estávamos programando uma caminhada num lugar, né, que ele conhecia, e acabou não dando naquele domingo. Depois o cara começou com dor, e eu estava acompanhando os primeiros dias. E a gente sente muito por cada amigo querido, né, amigo genuíno mesmo, de amor, de querer o bem. E isso, eu tenho uma rede bacana do caminho, e que eu desejo sempre o bem. Eu sei que também estão me desejando, e que eu posso contar em qualquer momento. Então, o Karan é esse amigo especial mesmo, que eu estou sempre aqui torcendo para ele, pensando. Eu também não quero ser invasiva, né, e tá sempre perguntando, mas eu sei que de vez em quando e daí tá tudo bem, e a gente vai aqui na maior torcida mesmo, e nessa fé, e que tudo vai se encaminhar mesmo, e a gente vai ser bem grato daí. Sobre a volta, a minha volta foi, sim, bem difícil, e essa vontade, quando a gente vive alguma coisa legal e sente uma mudança na gente, né? Nessa mudança não é nem, às vezes as pessoas podem olhar para a gente, não é, mas e daí, né, fez tudo isso para isso, mas a gente percebe como a gente passa a viver melhor, a valorizar outras coisas, a ter mais essências. Então esse também foi uma das coisas eu via mais essência, vejo mais essências nas coisas. Então eu queria realmente compartilhar, eu queria falar, eu queria mudar algumas coisas. E daí eu falei, não, calma aí, realmente eu fiz o caminho, eu vivi, eu fiz esse purgatório meu, né, as pessoas estão do mesmo jeito. Então é bem difícil, é muito difícil esse depois. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre o depois foi ainda antes de ir no caminho, foi o Acácio, o querido Acácio, que também sempre me ajudou muito no começo do meu caminho, e sempre tive contato direto com ele também para esclarecer algumas coisas, e ele me disse disso, você vai se preparar, tem muita coisa para você estudar antes do caminho, só que ninguém fala no depois do caminho, e aquilo me marcou. Eu falei, mas depois do caminho eu tô cheio de dúvidas, eu sei que eu vou para lá, eu vou esclarecer tudo, eu vou voltar com um novo rumo, e não é assim, né, lá o caminho é esse estar com a gente, né, essa vivência legal, mas as decisões vão continuar, né, a gente vai ter que continuar tomando, e voltar realmente para o dia a dia, com tudo igual. Eu estava num processo já diferente, me desligando de muita coisa, né, mas eu voltei ainda nos primeiros dias, e tanto é que eu voltei no segundo ano, no terceiro ano, e voltei no quarto para fazer o caminho, e parece assim que quero sempre voltar para lá. E aí me dizem, não, mas você tem que fazer o caminho aqui, fazer as coisas que você poderia fazer lá, fazer aqui. Eu tento também, mas aquela paixão de estar naquilo, de ouvir aquelas histórias, de escrever sobre aquelas histórias, já que eu gosto de escrever também. Então, às vezes eu passo dias aqui, mas eu sei que se eu prestar atenção, eu tenho histórias para contar todo dia de algum acontecimento, né, ao meu redor. Mas lá aparece assim que quando eu tô lá, os meses que eu passei, né, nos outros anos, parece que floresce, assim, as coisas estão mais fácil, talvez porque eu esteja mais sincronizada com aquilo, e a natureza, eu percebi isso também depois do caminho, que a natureza me deixa muito equilibrada, e me limpa todas às vezes essas coisas ruins que vem na cabeça, tudo. Então tem épocas também que eu não me sinto muito equilibrada, que eu tenho que caminhar, e eu caminho muito, eu também gosto muito de esporte, mas a caminhada eu aprendi a valorizar ainda mais. Então aqui até eu participo de um grupo que às vezes a gente faz também 20, 30 quilômetros, e pouquíssimas pessoas, mas vai nessa vibe também de caminhar na natureza, de se largar nos pensamentos, e é na natureza que eu acho que eu me conecto mais ainda com esse universo, com Deus, com o que seja. Então, esse voltar, eu voltei, mas eu estou sempre resgatando, assim, para continuar no equilíbrio que eu tinha lá. O que eu mais quero é ter. E o que eu mais sinto é que aqui não é que não é. Eu acredito que seja possível, mas ter essa irmandade. Se a vida da gente fosse como é no caminho, desse bem, de eu querer o bem do outro, e porque eu tô lá, eu me coloco no lugar do outro, não só falando, mas eu quero o bem dele, e se a gente conseguisse dividir essas dores, essas coisas que a gente tem, o que falta para o outro, como lá a gente é tudo igual, né? Aqui a gente não é tudo igual, aqui a gente tem todos esses parâmetros de dinheiro, de trabalho, de nível social. Eu sofri muito no começo isso
Parece que eu fiquei mais sensitiva com as coisas. Então, às vezes, deixa para lá, não, mas não adianta deixar para lá, eu estou sentindo isso. Então, esse desequilíbrio, esses interesses que tem, não na essência da pessoa, não de como ela é, eu sinto por a gente não conseguir fazer aquilo que a gente fazia no caminho, né? Eu tento pôr, né, em prática na minha vida, mas eu acho que é um contexto todo, né? Acho que é isso. A gente tem que sempre tomar muito cuidado. Quando a gente volta de um jeito e a gente, sei lá, naturalmente a gente tenta fazer as pessoas que estão em volta da gente, que convivem com a gente, entender por osmose tudo aquilo que a gente sentiu. E não tem jeito. Se você não viver a experiência, é muito difícil. Então a gente tem que ter, eu acho que a vontade, ela tem que continuar lá. Essa vontade tem que se transformar em ação, devagar. Mas a gente tem que ter paciência também. E a gente tem que entender que não é assim que as coisas funcionam, né? Então, é muito mais fácil a gente influenciar pelo exemplo do que realmente por palavras, falando, tentar contar o que é, tentar dizer que nova pessoa é você. É muito mais fácil você mostrar com exemplo, né? Falei que esse papo ia ser bom. Já estamos quase em 2 horas. Hein? 1h42, acho. Então, continuando. Vai lá, Igor. Como é que foi a volta? Bom, eu não consigo acho que nem me lembrar como eu era antes do caminho, de tanto que isso me mudou, me marcou e reflete em mim até hoje. Mas eu acho que a maior mudança que a gente sente como a Jo até falou ali, no caminho de Santiago é fácil tu viver o caminho de Santiago, tu colocar em prática todas aquelas lições que tu aprende, que tu vive, todas essas novas descobertas. É muito fácil quando tu tem uma rotina, quando todos são iguais, porque se eu tenho R$1 milhão no bolso, eu tenho R$5 no bolso, a dificuldade vai ser a mesma. Vai ser mais difícil porque tu vai ter que carregar R$1 milhão de peso, né? Então não é uma ideia muito legal. E quando tu chega aqui e tu tentar colocar isso no teu dia a dia é muito difícil. Eu acho que o que muda muito é a nossa relação com a dor, a nossa relação com as dificuldades, a nossa relação, por exemplo, pequenas coisas que antes me incomodavam absurdamente, hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, era só um barulho, era só um incômodo. Enfim, são coisas que tu vê as pessoas falando e a tua vontade é pegar elas e dizer assim, ó, entra no avião e vai, que tu vai entender como a vida não é isso, como a vida é outra coisa, como o que é importante para a gente consegue carregar no nosso coração e na nossa mochila. Tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver está na gente, está nas nossas atitudes, está na nossa forma de ver a vida. Tu pode ver um problema como o mais difícil dos problemas, ou como tu pode ver como o mais instigante dos desafios, sabe? De que tu pensar, pô, eu vou superar isso, eu vou vencer, eu já venci tanta coisa na vida, essa só vai ser mais uma coisa que eu vou vencer. Então eu acho que te dá uma confiança muito maior de que tu pode, de que tu tem todas as ferramentas para te ter uma vida melhor, para te ser uma pessoa melhor. Então acho que nesse ponto que é o ser humano sem máscaras, que na verdade é o ser humano que acredita em si, que é o ser humano que é capaz de fazer a diferença, porque a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente mudar o nosso mundo, a gente, por consequência, vai mudar tudo. Então eu acho que essa é a maior lição que eu carrego do caminho e foi a maior mudança, o eu acreditar em mim e a forma de eu ver o mundo, de ver quais são as minhas prioridades de vida, que hoje são muito, muito, muito diferentes que eram antes de eu ir para Santiago e começar essa vida. Como dizia meu amigo Diego Dávila, show de bola. Kleber, tua vez, meu querido. É difícil. É muito difícil a volta mesmo. Tu tá acostumado com um sistema de vida, com uma rotina do teu dia a dia aqui, e quando tu vai para o caminho de Santiago, tu vê que tu pode ser feliz com muita pouca coisa. O que tu carrega numa mochila basta para ti.
Então, tu vê aquela interação com os outros peregrinos. Bora, a gente se comunicava com peregrinos de várias partes do mundo, não falava quase nada de inglês, muito pouco espanhol, e conseguia se comunicar. A gente via a boa vontade dos peregrinos em se entender e se comunicar. Principalmente, uma coisa que me chamava muita atenção também era os albergues, principalmente os paroquiais e municipais, onde tinha aquela atividade da cena compartilhada, daquela cena onde o peregrino ia junto, lá na cozinha, junto com os hospitaleiros, a preparar a refeição. Teve um albergue que os hospitaleiros não faziam a refeição, eles davam os ingredientes e chegavam os peregrinos, tá, vocês vão preparar. E aquela assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e o pessoal, sabe, aquela boa vontade que tinha, aquela coletividade entre todos, e no caminho também, a gente via aquela cooperação, a educação, principalmente eu achei muita coisa assim, a educação do tratar o peregrino com o outro, a educação de como lidar com o meio ambiente, pelo menos o que eu pude ver assim, foi muito marcante. E aí, quando tu volta para cá, tu vê assim que durante esse período que tu ficaste no caminho, é uma terapia. Tu tá como se estivesse num divã do teu psiquiatra, do teu psicólogo, mas o teu divã é o caminho. E tu tá contigo, tu tá ali, de repente, resolvendo os teus fantasmas, as tuas angústias, e tu tá ali, porque tu tá caminhando, tu tá pensando contigo mesmo, tu tá analisando, tu tá, de repente, analisando um riacho, tu tá olhando para uma flor, e tu tá apreciando aquela natureza, e tu fica pensando, mas a tua vida tem que melhorar, tu tem que dar um melhor. Então, aí tu volta para cá, para a tua vida, para esse lado, para esse outro mundo, porque o caminho de Santiago é um outro mundo. Quando tu chega no caminho de Santiago, tu estás em outro mundo. E quando tu volta para esse caminho, para tua vida do lado de cá, tu vê a dificuldade. E eu, pelo menos, senti muita dificuldade no tentar adaptar, me readaptar. Então, é um outro caminho. Aí eu comecei a ter um outro caminho aqui. Um caminho para me readaptar ao meu estilo de vida. E que muita coisa mudou nisso aí. Como tu falaste, Orlando, realmente, tu chega tu abre o teu guarda-roupa, tu vê aquela quantidade de roupa, eu não preciso disso aqui. Eu não preciso disso tudo. E realmente aconteceu isso comigo também. Cheguei um dia, peraí, tem roupa aqui que faz um ano que eu não uso. Peguei a sacola, aí chamei a senhora que faz a faxina aqui, leve para a comunidade para doar, porque eu não uso. E esvaziei, acho que a metade do meu guarda-roupa esvaziei nisso aí. E muitas outras coisas também. A maneira de como conviver. Eu digo assim, eu não voltei santo do caminho. Eu tenho os meus defeitos, tenho. Mas cada dia que passa, estou me lapidando. E essa vivência do caminho de Santiago é como se fosse um espelho de eu me enxergar e ver, isso aí não é bem assim. Olha como é que era lá no caminho, como é que tu está agindo aqui. Então, é uma maneira. E é uma maneira que está progredindo na vida, né? De estar crescendo no dia a dia. E a gente vai tocando. E o caminho, como eu digo, ele está no dia a dia. E a gente vai ver o que o universo nos aguarda no futuro. Isso aí. Muito bom, gente. Então, a gente está chegando no final da live. Eu só queria colocar aqui uma mensagem do Renato Lucatelli Viana.
ele colocou uma dúvida, né? Entendi errado, ou você teria dito que a live seria com futuros peregrinos? A live, essas lives nossas serão com peregrinos, de ontem, de hoje, do futuro, com todo mundo. Obviamente que a gente resolveu começar com peregrinos que já viveram a experiência do caminho, para que aqueles que normalmente participam de todas as lives, ou da grande maioria das lives, e que ainda não fizeram o caminho, tenham a oportunidade de escutar essas histórias e já começar a formar sei lá, um arcabouço de informações e tal, para que, quando puderem participar, e a gente chamar para participar, possam vir também com perguntas e com dúvidas, e a gente vai ajudando todo mundo com isso. Eu tenho um sonho grande de um dia chegar e ter a oportunidade, imagina, a gente está com peregrinos que já fizeram o caminho, outros que estão pensando em fazer o caminho na live, e de repente encontrar alguém que consiga participar da live no meio do caminho, né? Tá lá no meio de um albergue com uma boa recepção, ou seja o que for, e participar com a gente. Então, o objetivo é esse. O objetivo é trazer, com essa live, trazer de volta as memórias, as experiências, os aprendizados, tudo aquilo que cada um desses convidados, né, pode adicionar e que pode fazer a nossa vida melhorar um pouquinho. Então, eu queria agradecer a todos vocês pelo... Você vê como é que passa rápido, né? 1h51 de live, e a gente vai contando história, e se a gente deixar, vai contando história, e não, a gente passa a noite aqui, né? Então, eu queria, de coração, agradecer a vocês 4 por colocarem esse tempo disponível para a gente. Eu vou já deixar meu beijo aqui para todos vocês e para todos que acompanharam a gente, e pedir a vocês também que se coloquem sua última mensagem, se despeçam. O que vocês quiserem fazer, está feito. Vai lá, Jô, você primeiro. Agradeço pelo convite. Estar participando e falando do caminho de novo é como estar no caminho por algum momento. Então, eu viajei de novo, eu me emocionei, não só agora, como quando eu estava também preparando, né, relendo alguma coisa. E deixo um beijo para todos que estão nos acompanhando, em especial para o Caran, e a gente está aqui, na torcida, e com os melhores pensamentos, e os presentes que o caminho me deu. O Marcelo Caran foi um deles, e os nossos papos, as nossas conversas, os projetos, sempre foi muito enriquecedor. Ele é uma pessoa que eu admiro muito e que me ensina muito. Então, obrigada. Vai lá, Caran. Sem dúvida nenhuma, essa irmã que o caminho me ofereceu, ela é muito especial, e tenho certeza que é especial para muita gente, ela e o Coati, né? Então, a gente está junto, vocês, tenho certeza que vocês estão sempre comigo. A minha mensagem vai muito ao encontro do que foi dito aqui, né? A gente é muito mais do que a gente imagina, e foi isso que eu aprendi, e estou exercitando agora. A gente pode ser muito mais feliz com muito menos coisas, e pode ser muito mais feliz quando a gente olha para a gente e acredita que a gente é capaz mesmo, né? Então, em algum momento, isso virou, e eu tenho todos os dias feito esse exercício, né? Então, eu acho que isso é que é a mensagem, assim, dá para a gente fazer, e podemos fazer. Então, me coloco à disposição. Acho que aqui eu recebi muitas coisas como lá no caminho, né? Pessoas que aparecem e surgem assim, me dando apoio, ou me trazendo alguma coisa, ou se oferecendo. Tem coisas incríveis assim. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Se puder ajudar, estou nas redes, só me chamar, a gente conversa, troca, a Irmandade continua. Então, muito obrigado, Orlando, obrigado, Kleber, Igor, obrigado, Jovem, um beijo para vocês, vamos seguir com fé.
com certeza. Bom, então eu queria agradecer primeiro ao Orlando e a todos os hospitaleiros brasileiros que não estão desistindo desse sonho, que é um sonho nosso, né? Que no Bem-Ar a gente aprende lá em Saint-Jean o conceito de família de um dia, né? Que todo peregrino que a gente encontra pelo caminho acaba se tornando nossa família, pessoas que talvez a gente nunca mais vai ver, que só viu naquele dia, acabam sendo pessoas fundamentais e que marcaram a nossa história. Então, obrigado a todos vocês, a Mara, que eu vi que está na live, e a todos os outros, a Nath, o Acácio, enfim, a Paty, todos os brasileiros que fazem a gente se sentir um pouco em casa, mesmo tão longe, e é o Marcelo, que agora faz parte da minha família por um dia e que eu vou levar para o resto da vida. Força e fé. Bom, a minha gratidão a todos que participaram dessa live, ao Orlando, o Marcelo, o Igor, a Jove. Minha gratidão também a todos os que nos assistiram. Um agradecimento muito especial também a todos os hospitaleiros brasileiros que estão no caminho e que seguem juntos e unidos para que possamos passar por essa dificuldade, uma dificuldade passageira, mas que certamente sairemos vencedor e mais forte disso. Minha gratidão a todos. Bom, meus queridos amigos, amigos dos Cíceros no Caminho, como a gente sempre costuma dizer, foi um imenso prazer ter vocês aqui. A partir de amanhã ou depois, vocês já vão ver a chamada para a nossa próxima live, que acontece na próxima quarta-feira. Já temos o elenco pronto e daqui a pouco vocês vão saber. E como a gente comentou antes, vamos começar a chamar também aqueles amigos, aquelas amigas que a gente sempre vê participando dessas lives, sempre muito interessados, muito cheios de perguntas, de comentários. Então, a gente vai passar também muito breve a começar a convidar todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo de coração a todos vocês, meus queridos amigos que participaram e doaram seu tempo aqui para compartilhar essas histórias. E, sem palavras, espero poder vê-los aqui em Santiago, pessoalmente, muito, muito breve. Marcelo, fica com Deus, meu irmão, segue adiante. Estamos todo mundo rezando por você, tá? Igor, muito obrigado. Kleber, muito grato. Minha irmãzinha Jo, muito obrigada. Manda um beijo para o Felipe, tá? E fiquem todos com Deus e a gente termina essa nossa live por aqui. Bom caminho para todos. Tchau, tchau. Bom caminho.